Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, como sempre, trazendo assuntos muito importantes e interessantes. Nesse momento, que embora algumas pessoas não estejam percebendo, ele está sendo extremamente didático nesse sistema que a gente chama de democracia. Isso porque lições estão sendo colocadas sobre várias perspectivas. E uma situação concreta está se avizinhando não num futuro muito distante, que é o choque que existe sempre quando alguém que vive no mundo paralelo, sobretudo aqui no Brasil, o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista, quando essas pessoas se encontram com o mundo concreto, o mundo real. É isso que irá acontecer com alguns dos personagens que eu já trouxe para vocês aqui no nosso encontro anterior, que eventualmente venham a ser eleitos nesse processo eleitoral agora no segundo turno no Brasil. As experiências se repetem mundo afora. As frustrações também acontecem, e às vezes com sacrifício e a dor de muita gente, como foi o caso quando o Brasil elegeu uma figura de um genocida, um insensível, uma pessoa sem empatia, sem responsabilidade, sem caráter, sem nenhum tipo de preocupação de fato com a coisa pública. Muita gente penou, mas infelizmente, com o vácuo deixado por muitos setores da esquerda aqui no Brasil, do progressismo, essas figuras ainda continuam a ter algum tipo de respiro nesse processo todo que a gente vive. Bom, eu vou trazer aqui para vocês as últimas informações, vamos falar aqui de alguns personagens e mostrar que isso que eu estou dizendo para vocês já aconteceu aqui no Brasil, com algumas figuras que hoje estão muito esquecidas, e acontece mundo afora. O que a gente pode fazer para evitar que algumas coisas aconteçam? Bom, aqui dentro nós estamos já dando alguns passos muito interessantes. Vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante te convidar, você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e também conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, mandar o seu comentário. E se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E são ferramentas muito importantes para você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Bom, vamos começar aqui com essa história aqui, né? Gente, é uma coisa inacreditável para as pessoas que vivem no mundo real, no mundo concreto. A gente se deparar, depois de tudo que o mundo vivenciou, com uma coisa como essa, uma bolsonarista sem a menor experiência de absolutamente nada, sem equipe, porque vive no mundo paralelo, então ela está buscando, dentro desse universo paralelo, algumas figuras que ela quer arrastar para a administração pública em Curitiba. E como eu conversei com vocês, ela está trazendo uma médica que fez experimentos no interior da Bahia com aqueles remédios que não servem para porcaria nenhuma. Mas, enfim, a criatura se notabilizou e, passada essa história que o mundo viu que os remédios para algumas coisas não se prestam para as enfermidades que nós tivemos aqui no Brasil, a gente ainda vê figuras do campo do negacionismo. Alguém que é negacionista em relação à ciência é um passo muito grande para ser negacionista contra qualquer tipo de informação. E aí quem vai penar, se acontecer essa catástrofe, são os munícipes lá de Curitiba. Se bem que o outro também que está disputando é a pessoa da direita também, que tem um vice ali, que é um bolsonarista indicado por ele, né? Então são essas questões, mas vejam só, uma dessas experiências numa cidade muito importante como a do Rio de Janeiro. O Carioca elegeu Marcelo Crivella para a prefeitura. E depois viu que a catástrofe, porque essa criatura habitava um universo paralelo que mistura política com religião. Quando entra para a prefeitura, o mundo real, que ele estava ali, que ele estava lhe dando suporte, era um mundo real corrupto, bandido. E ele foi tragado no meio dessa história, porque também os princípios que ele defendia para fora, ele não praticava para dentro, acabou sendo preso, foi uma humilhação, a prefeitura. Isso aqui foi uma avaliação parcial, depois ele foi ainda mais rejeitado nesse processo todo. Fora do nosso país, nós temos uma situação que serve como alerta para todos nós. Crise econômica argentina trava operações e complica negócios de empresas brasileiras no país. Na sequência, teve uma outra reportagem desse final de semana. Serra Elétrica de Milei tem impacto em educação, saúde, ciência e cultura. Gente, a Argentina está entrando num buraco. Aliás, já está no buraco.
Só que o buraco está se aprofundando. E isso está fazendo com que até os veículos de comunicação de direita, os liberais, estejam já meio que preparando a opinião pública aqui no nosso país para o que está acontecendo lá. Não vai dar para esconder, como eu tinha falado com vocês alguns meses atrás. A fotografia já ilustra muita coisa aqui, ó, duas pessoas dormindo ali no meio da rua, na calçada, na Argentina. Crise, colapso total, corte em salário de professores, achatamento do que recebem os aposentados, as microempresas quebrando as tarifas na estratosfera, e esse troço não tem como dar alguma coisa de positiva, não. Os servidores públicos lá de frente, na área de saúde, estão ganhando vencimentos que colocam esses profissionais abaixo da linha da pobreza, que é um negócio inacreditável. Um médico lá na Argentina ganhando um salário de fome. Então, daqui a pouco a gente vai ter médicos argentinos vindo para o Brasil. O Brasil precisa de médicos e lá eles estão nessa situação. Daqui a pouco a gente vai ter mais médicos, não com médicos vindo de Cuba, né, que assustou tantas pessoas aqui no Brasil, mas médicos vindo aqui do lado, não precisa nem pegar avião nem nada, podem vir a pé para o Brasil. A cultura também sofrendo um desastre muito grande. Então, esse é o cenário que, diga-se de passagem, só aconteceu porque o governo, que era um governo progressista lá na Argentina, se desguarneceu, não fez o combate político, combate permanente, o combate diário, não cuidou de comunicação. Isso dá espaço numa sociedade que acaba se despolitizando com algum tipo de crise para que criminosos, vigaristas, palhaços, psicopatas cheguem ao poder. Se acontece no plano macroeconômico, acontece no plano também microeconômico, ou no macrosocial, acontece no microsocial também. Então, aqui no Brasil, essas situações vão deixando lições para todos nós. Fora do Brasil, agora, depois que terminarmos a eleição aqui, teremos eleições nos Estados Unidos. E já se anuncia o colapso, o caos lá também, movido por essa gente do mundo paralelo. Olha a notícia de hoje. Trump fala em usar exército americano contra o inimigo interno no dia da eleição. Ex-presidente diz que lunáticos de extrema esquerda querem causar o caos e que as Forças Armadas deveriam lidar com isso. Gente, ele já está provocando uma insurreição antes mesmo do processo eleitoral, jogando americano ou estadunidenses contra estadunidenses. Isso, inclusive, foi observado pela Câmara, né? O que esse tipo de personagem é capaz de fazer numa sociedade. Então, gente, está complicada a situação no mundo se nós não reagirmos de uma forma muito contundente. E o que sobra quando a gente tem vácuos na política são espaços para vigaristas. E um desses que disputou a eleição em São Paulo, vocês pensam que ele já está abatido? Não. Abatido do ponto de vista político, né? Não, porque ele está representando um conjunto de insatisfações, ele está canalizando ali uma série de descrenças, de revoltas, de desalentos, de desencantos com a política e com personagens da política, e se posiciona agora nas pesquisas que começam a surgir como uma pessoa que conseguiu se projetar nacionalmente. Se ele não for caçado em função dos crimes que cometeu durante a campanha na Prefeitura de São Paulo, o Brasil vai experimentar momentos aí muito complicados, porque nós precisamos criar antídotos para esse tipo de oportunista político. Não tem espaço aqui no Brasil. Ele fez uma live com falas como essa aqui, ó. Vamos lá. A primeira pesquisa que incluíram o nome do Pablo Marçal. O Pablo Marçal tá na frente do Tarcísio, tá na frente de todo mundo, indo pro segundo turno com o Lula. Vai, faz o M. Vai treinando que esse trem vai pegar. Falta 2 anos para eleição, nós já estamos no segundo turno com o Lula. Ele tá lá assistindo agora com a Janja. Vamos entender, companheira, como é que esse cara conseguiu isso aí. Então, gente, na política não existe vácuo. Vão surgindo os Mileis, os Marçais, os Bolsonaros. Nós estamos diante desse paradoxo de ver, por exemplo, a prefeitura de Cuiabá sendo tocada por uma figura como o Abílio Brunini. Qual a chance de um troço desse dar certo? Um Bruno Engler, um negacionista, um antivacina, uma pessoa que vive nesse mundo, prefeito de Belo Horizonte. Na prefeitura de Curitiba, uma âncora desses telejornais de extrema direita,
com uma médica com esses predicados negativos que eu falei para vocês. E lá no Ceará, o famoso Raspa Foreves, governando a cidade de Fortaleza. A gente poderia multiplicar exemplos aqui, mas essa história não tem como dar boa coisa no mundo real, né? No mundo real, depois das eleições, a gente vai discutir coisas como essa aqui, ó. Isso porque o presidente Lula indicou, como todos nós sabemos, o Galípolo para ser o presidente do Banco Central e que passou, não teve nem muita alarde não, ele passou por 65-5 no Senado. Um negócio impressionante. Então, isso é impressionante, mas acende alguns alertas, né? Por que o Galípolo teve esse apoio todo, inclusive da extrema-direita no Senado, né? O presidente Lula vai ficar numa saia justa muito grande se esse Galípolo comandando o Banco Central, ele continuar nessa linha aqui que o jornal está advertindo, um jornal econômico, né? Que fala sobre economia. Alta de juros deve interromper recuperação de investimentos. Então, esses jornais, eles fazem uma campanha visceral para que o Brasil mantenha uma taxa de juros alta, porque isso facilita o rentismo a bancos, a sistemas que esses jornais estão ligados e que dos quais eles são porta-vozes. Mas eles estão fazendo um alerta, olha, se essa taxa de juros continuar assim, a gente vai ter um problema na economia. Então, fica muito complicado interpretar isso nada como termos o nosso espaço, termos ambientes para fazermos aqui as nossas reflexões, para ajudar a dar informações para as pessoas terem a sua opinião própria. E uma das questões nevrálgicas que eu abordei hoje com vocês mais cedo foi a questão da comunicação, que, para minha alegria, começa a movimentar uma máquina partidária e que, por consequência, deve movimentar também a máquina governamental. Não existe transformação social sem engajamento da sociedade. Não existe nenhum tipo de enfrentamento a injustiças, a iniquidades, sem a população estar informada do que está acontecendo, sem ser ganha na sua consciência para essas causas. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu fico tentando cada vez mais sensibilizar o máximo de pessoas, de colegas aqui nas redes sociais, governos, partidos políticos, para a gente mover o nosso país na direção que a gente conseguiu alterar a partir da eleição passada para a presidência da República, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Muitas lições virão e eu virei novamente aqui para comentar com vocês mais alguns acontecimentos em algumas cidades, tá legal? Um grande abraço, tchau!